Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Capítulos 16 e 17 do livro de Apocalipse. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Outra vez vocês percebem aqui a presença do número 7, que é uma ação perfeita e completa, significado de uma ação perfeita e completa. 7 anjos e 7 taças. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, abriu os feridos malignos e dolorosos naquele que tinha a marca da besta e adoravam a sua imagem. Você vê que essas 7 taças, o primeiro anjo aqui derramou a taça pela terra, meu irmão, tem ligação direta com aquelas úlceras e feridos, abscessos lá da sexta praga do Egito, na ocasião da libertação do povo hebreu. Tá? O segundo anjo derramou sua taça no mar e transformou-se em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Você está percebendo aqui também, meu irmão e minha irmã, que tem relação com a praga do Nilo, né? O Nilo se transformou em sangue, como está lá. Primeira praga, né? O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo dizer, que tem autoridade sobre as águas, e dizer, tu és justo, tu, o santo que és e que era, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram sangue de teus santos e teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. Então, vocês estão percebendo aqui também que o castigo é feito na medida para se adaptar ao crime, né? O castigo é feito na medida para se adaptar ao crime, ou seja, de acordo com cada crime, um castigo específico para aquele crime, tá? E aí vai falar assim, eu ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça no sol e foi dado o poder do sol para queimar os homens com fogo. E serão queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram se arrepender e glorificá-lo. Esse versículo, ele é muito emblemático, esse versículo, porque quando ele derramou a taça sobre o sol, ele está dizendo aqui, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que da soberania de Deus, né? Da soberania de Deus, e o fogo aqui, ele é citado como associação à condenação, tá? Como está escrito lá nos evangelhos, vão ser lançados nas terras exteriores, né? Com fogo que nunca se apaga. O fogo tem uma série de representações nas escrituras sagradas. Por exemplo, tem o fogo, eles falam fogo que não se apaga, tem o fogo como purificação, tem o fogo representando o Espírito Santo em Pentecostes, né? É uma série de aplicações aqui. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e dos seus filhos. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Detalhe que chama a gente aqui é que se recusaram a arrepender-se, quer dizer que aqui eles não estavam condenados. A todos é dada a chance de arrependimento, até mesmo na última hora. Qual é a última hora? A
ao tiver aquele instante derradeiro antes da morte, tá? E aqui, na última hora aqui, está falando do Apocalipse aqui, da destruição iminente, tá? Embora a Bíblia não fale nada sobre o extermínio dos ímpios. Não é dito nada sobre o extermínio dos ímpios aqui na Bíblia. Você não acha base bíblica para isso. A questão aqui é o arrependimento, tá? O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, quando ele fala rei do mundo, que são os reis que vão à guerra final contra Cristo e os exércitos do céu, tá? E quando ele fala de rã aqui, a rã ela é classificada lá naquela época como um animal impuro. A gente vê a praga das rãs lá no Egito, né? Que morre os peixes, né? Morre os peixes, aumenta a disponibilidade de matéria orgânica no rio. Vem a praga das moscas, né? Porque está em desequilíbrio aquela cadeia, as moscas vêm ali e atrai, não é que surge rãs das moscas, não existe isso. Animal nasce especificamente a partir da sua própria espécie, senão você está falando aí de especiação ou está falando de teoria da evolução, não é nada disso. No desequilíbrio ecológico lá, nessa época, as moscas atraíam um grande número de rãs, que são predadores das moscas, tá? Por isso que as rãs são considerados animais impuros, tá? E aí vem falando assim: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante, conserva comigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar em hebraico chamado Armagedon. Armagedon é aquela representação do Megido, né? Monte Megido, em hebraico, onde o faraó Neco derrotou o rei Josias, tá? E morreu, o rei Josias morreu. Interessante a gente recordar aqui e entender que esses 3 espíritos, né, das bestas lá, são os espíritos imundos, tá? E a gente vê aqui no versículo 15: eis que vem como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Essa aqui, meu irmão, minha irmã, é a terceira bem-aventurança aqui no livro do Apocalipse, tá? E aí vem o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. E aqui vai falar a seguinte coisa. Para falar aqui, porque sobre esse terremoto, sobre o Armagedon, esse simbolismo de terremoto, essas coisas, elas são são representantes da ira de Deus, são do poder de Deus sobre a natureza, tá? É por isso que tem colocado aqui, tá? E vai continuar assim, vai falar da mulher que saiu agora, capítulo 17, da mulher que saiu montada numa besta, né? Olha só. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da prostituição. Então ele me levou no Espírito, que é Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo, um estágio de consciência, mais um estágio de elevação espiritual, no sentido de ser elevado, tá? Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta por nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio
de coisas repugnantes e da impureza da prostituição. Sua testa havia inscrição: mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e a das práticas repugnantes da terra. Então, a gente vê aqui, primeiro João sendo levado aqui num estado de êxtase para contemplar essas coisas aqui, né? E aí, quando fala mistério aqui, possivelmente essa palavra, esse mistério, como se fosse um título, não fazia parte do título desse capítulo aqui, desse versículo aqui, tá? Na sua testa havia inscrição misteriosa, Babilônia, né? Então, meu irmão, minha irmã, que Babilônia aqui não é Babilônia, não é a Babilônia de lá do exílio babilônico, né? Babilônia aqui está se referindo como local de prostituição, simbolismo aqui de prostituição, né? Simbolismo de impiedade, de coisas ímpias, tá? E simbolismo de perdição, tá? Porque quem pratica essas coisas está exilado da mesma forma, exilado pelo pecado, tá? Você viu, e aí fala, a vez que você não, que você viu era e já não é. Interessante a gente observar isso aqui, era e já não é. É uma inegável imitação da destruição do Cordeiro, né? A princípio, eles tentam isso, né? Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro, da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era agora, não é, entretanto virá. E aí vai falar assim, vai falar assim, olha que interessante. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. E dos 7 caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu, são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto à besta. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão com eles seus escolhidos. Meu irmão, minha irmã, primeira coisa aqui que a gente tem que entender quando ele fala aqui 7 colinas, tá? 7 colinas é o que está representando aqui? Provavelmente 7 colinas está representando Roma, né? Que tenha começado com uma rede de 7 povoados, né? Outra vez havíamos aqui o presente número 7, né? E não só aqui na Bíblia, na história, né? 7 povoados, cada um numa colina, são 7 colinas, numa ribanceira à esquerda do rio Tibre, né? E aí, tanto que Roma é conhecida, meu irmão, como a cidade das 7 colinas, tá? Isso é muito comum de escritores romanos mais antigos, como Virgílio, Marcial, Cícero, tá? Quando ele fala 7 reis aqui, a gente tem que perceber que o fato de 7 cabeças simbolizarem tanto as 7 colinas quanto os 7 reis ilustra, meu irmão, a fluidez do ritmo da literatura apocalíptica, do estilo apocalíptico, tá? O que é a fluidez do simbolismo? O que é isso? Fluidez de simbolismo é como se fosse, porque aquele símbolo pode representar uma coisa ou representar outra, dependendo do contexto. É uma coisa fluida. É como parecido com uma elasticidade semântica. Por exemplo, eu preciso. Isso aí você tem uma elasticidade semântica da palavra, dizer o que eu preciso. Você pode, no sentido de precisar, de ser exato, ou no sentido de carecer, de carência de alguma coisa, tá?
Então o anjo disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são os povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, e eles a levarão à ruína, e deixarão nua e comerão sua carne e destruirão o fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que tem, levando-os a concordarem e dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tá? É preciso entender aqui que os reis da terra, o que são os reis da terra aqui? Os reis da terra são aquelas nações que estão em conformidade com a besta. É preciso entender isso aqui. Mas a gente vê aqui falar que o Cordeiro vencerá. Meu irmão, minha irmã, o Cordeiro sempre vence, Jesus sempre vence. E não guerreia contra Jesus, e não guerreia contra Deus, ele guerreia contra nós, contra a nossa, essa besta, o pecado ou o diabo, contra nós, contra a nossa carnalidade, desde a queda do homem. Mas o Cordeiro o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sempre vence, porque ele é o Salvador. Se não fosse para ser assim, o sacrifício da cruz teria sido inútil. Preciso pensar sobre isso, meu irmão e minha irmã. Isso aqui é um livro de bem-aventuranças. A gente sempre em Cristo vai vencer. Fiquem certos disso. Deus nos abençoe. Amém.